Olá, EJA primeira fase, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 3, nosso objeto de conhecimento, condições históricas para o surgimento da filosofia. No detalhamento, vamos conversar hoje sobre condições históricas para o surgimento da filosofia, princípio fundamental, a arqué, né? E os filósofos pré-socráticos. Vamos lá então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui para conversar um pouco de onde surgiu, né, essa filosofia que tanto nós conversamos, que tanto nos convida a pensar, a questionar, a entender o mundo que nós vivemos, né, e a buscar soluções para transformar esse mundo, esta sociedade da qual nós fazemos parte. Vocês estão vendo aqui do meu lado um mapa, esse mapa aí é lá da Grécia Antiga, tá? É um mapa, mostra um pouco como estava a região naquele momento histórico, tá certo? E vocês vão perceber que são várias ilhas aí que fazem parte dessa Grécia. E são nessas ilhas, tá, que vão surgir vai surgir aquilo que nós chamamos de filosofia. Tem alguns nomezinhos aí bem interessantes que vocês podem ver aí. Eu vou começar lá embaixo ali, falando lá, olha, do outro lado, vocês vão ver ali Tales, Anaxímandro, Anaxímenes, estão vendo ali? Perfeito? Tem umas datas ali, são os primeiros filósofos. Tales de Mileto, inclusive, é considerado o pai da filosofia. Depois a gente vai voltar e conversar um pouco mais sobre eles, tá bom? E o pensamento deles. E aí isso está lá em Mileto, vocês estão vendo? Olha, lá na ilha de Mileto. Depois a gente pode ir ali para Agrigento, olha, Agrigento aqui mais perto de mim, nós temos quem? Demócrito e Empédocles, também dois filósofos, nós vamos ver também um pouco do pensamento deles aqui nesta aula ainda. Aqui em cima nós vamos ver quem? Zenão e Parmênides, tá certo? Aqui na ilha de Eleia, olha só. Lá do outro lado ali, vocês estão vendo também em Abdera, nós temos o filósofo Pitágoras, não é verdade? Tem também a ilha de Samos e tem Éfeso ali com Heráclito. Então, são alguns nomes interessantes e importantes para esse primeiro momento da filosofia. Eles são chamados de filósofos pré-socráticos, que significa, são aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, tá bom? Nós vamos estudar Sócrates também ainda, né? Com vocês a gente ainda vai trabalhar esse filósofo importante da história, né? Do processo do filosofar, do processo do pensar, tá bom? Muito bem, então olha só, a filosofia, então vocês estão vendo aí todo esse mapa, fizemos uma viagem aqui na Grécia Antiga, a filosofia então ela possui data e local de nascimento, tá bom? Data, professor, tem uma data exata? Se dizem sempre assim, que foi final do século VII e início do século VI antes de Cristo. Olha só, filosofia é bem antiga, né? Nós estamos falando de século VII antes de Cristo. Então, é muito tempo aí que vai surgir esse pensamento filosófico ocidental, tá? Aqui na Grécia. O local, vocês viram no mapa, são as colônias gregas ali da Ásia Menor, particularmente as que formavam uma região denominada Jônia. E o local exato seria a cidade de Mileto, ali, com o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto. Perfeito, então? Entenderam isso daí? Então, a filosofia tem uma data, século VII a.C., né? A filosofia tem um local, tá aqui, essas ilhas gregas aí, essa região, né, da Ásia Menor, e a filosofia tem o quê? Um pai, vamos dizer assim, que é Tales de Mileto, tá bom? Agora nós temos uma dúvida, a dúvida justamente é essa. O que tornou possível o surgimento da filosofia na Grécia, tá? O que levou esse pensamento surgindo na Grécia? E quais foram as condições materiais
Nós podemos falar, então, as condições econômicas, sociais, políticas e históricas que permitiram o surgimento da filosofia na Grécia. Então, pronto, o que tornou possível e quais foram as condições que levaram a esse surgimento. Nós temos duas teorias. Vamos ver aqui, olha só. A teoria de número 1 fala que a influência oriental, tá, ajudou a surgir essa filosofia ali na Grécia. A Grécia está muito próxima ali do Oriente, né? Então, o que acontece? O convívio, né? Vamos dizer assim, a mercadoria que eles iam buscar, o que eles levavam, todas essas navegações que eles faziam naquela região, né? O intercâmbio cultural que eles faziam naquela região. Então, tudo isso aí, o comércio ajudou a isso daí, né? E a filosofia vai nascer então do quê? Dessas transformações que os gregos operaram nessa sabedoria oriental. Ou seja, os gregos eram um povo comerciante e navegante. Nós sabemos disso daí, tá? E aí, como eles eram um povo comerciante e navegante, então eles viajavam muito ali naquelas regiões. Então, através dessas viagens, diversas contribuições, por exemplo, dos egípcios, dos caldeus, dos babilônios, dos persas, tudo isso na área do conhecimento, tá? Além dos mistérios, né, religiosos orientais. Então, tudo isso aí foi fundamental para esse processo aí, para o nascimento da filosofia na Grécia. E esses mistérios religiosos orientais são referentes ao quê? Aos rituais de purificação da alma para livrá-la da reencarnação contínua e garantir-lhe o descanso eterno. Olha só que interessante, tá? Vocês vão ver que Sócrates, por exemplo, quando ele convida o Sócrates, né, a tomar o veneno e dizer, você vai morrer porque está corrompendo a juventude, Sócrates diz, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo por quê? Porque eu acredito nessa reencarnação aí, eu acredito que existe algo além disso daqui e eu vou lá descobrir primeiro do que vocês. Então, toda essa influência aí. Tá bom? Então a filosofia ela teria nascido o quê? Pelas transformações que os gregos impuseram a esses conhecimentos. Essa é a teoria número 1. Eles foram lá, né, durante as suas viagens, durante esse intercâmbio todo, eles se encontraram com outras civilizações, trouxeram isso para a Grécia e aí modificaram, né, dentro da sua cultura, dentro do seu pensamento local. Perfeito? Temos uma outra teoria. A teoria é o milagre grego. A filosofia surgiu na Grécia inesperadamente, ou seja, apenas os gregos conseguiriam criar a filosofia. Por quê? Os gregos foram um povo excepcional, sem nenhum outro semelhante a eles, nem antes e nem depois. Então foram os únicos a criar, por exemplo, as ciências e a dar às artes uma elevação que nenhum outro povo conseguiu. Nem antes e nem depois deles. A gente vai ver, por exemplo, na Idade Média, a gente vai ver que há um retorno, né? Uma busca desse mundo grego aí, perfeito? Da arte, da cultura, da própria filosofia grega aí, tá bom? Muito bem, então tudo isso aí foi fundamental. Assim, a filosofia ela sugeria o quê? De uma maneira inesperada na Grécia, tá? É a ideia do milagre grego, tá bom? A filosofia surgiu inesperadamente na Grécia, sem que nada anterior a preparasse, tá bom? Vocês vão ver aí, olha só. Um milagre, foi um verdadeiro milagre que aconteceu, tá bom? Muito bem, essas são as teorias para o surgimento da filosofia na Grécia, tá bom, gente? Mas aí vem uma pergunta, então. Lembra que lá no início da aula a gente perguntava, mas professor, quais foram essas condições históricas? Tá bom, a Grécia era um país de comércio, era um país que navegava, né? Era um país com uma cultura diferenciada, tá? Mas especificamente, quais foram, né, as condições históricas que foram fundamentais para o surgimento dessa filosofia na Grécia? Nós temos aqui, então, 6 hipóteses. Olha só que interessante. Vamos trabalhar um pouco essas hipóteses aí?
Então, venham comigo e vamos começar com a hipótese número 1. Olha só, a hipótese número 1 fala das viagens marítimas. O que é isso? O desencantamento e a desmistificação do mundo, gente. O contato com novas culturas. Lembra que eu falava para vocês que o povo grego era um povo navegante? Então, lembra que nós fizemos essa passagem do mito para a filosofia? Então, quando os gregos saíram para essas viagens, eles começaram o quê? A perceber, né, que tudo aquilo que era contado, né, de uma maneira lendária, mitológica, né, através das narrativas que se faziam, não está. Cadê os monstros dos mares que eram contados ali? Então os gregos eles começam a perceber isso daí. Vamos ver, olha só. Os locais que os mitos diziam habitados por deuses, titãs e heróis eram na verdade o quê? Habitados por outros seres humanos. Nesse sentido, as regiões dos mares que os mitos diziam habitados por monstros e seres fabulosos não possuíam nem monstros nem seres fabulosos. Vocês estão vendo aí Poseidon, né? Aí na sua majestade dos mares aí, né? O rei dos mares ali. Então, cadê? Não existia nada disso aí. A realidade, então, passou a exigir o quê? Uma explicação sobre sua origem. E essa explicação, o mito já não podia mais oferecer. Olha só que interessante, gente, né? Então, a história era contada de um jeito, de uma maneira, né, fantasiosa, como são os mitos, né? Aumentadas, vamos dizer assim. E de repente o pessoal chega lá, começa a navegar, não, mas cadê os deuses, né? Cadê os monstros? Cadê tudo aquilo que falavam que existiu nessa ilha? Nós encontramos outras pessoas com uma cultura, né? Com uma capacidade de pensar, com a sua vida ali coletiva, comercial e tudo mais. Então, foi desmistificando isso daí. O mito já não conseguia mais explicar, tá bom? Outra hipótese também que ajudou foi o surgimento da vida urbana. Foi necessário o quê? Se organizar cidades conforme leis, a famosa polis grega, né? As cidades gregas. Então, com esse processo todo aí, diminuiu o prestígio das famílias da aristocracia proprietária de terras, por quem e para quem os mitos foram criados, tá? E surgiu o quê? Uma classe de comerciantes ricos que estimulou e patrocinou as artes, as técnicas, os conhecimentos. Tudo isso favorecendo o quê? Um ambiente onde a filosofia poderia surgir. Olha só que interessante aqui também, né? O surgimento da vida urbana, não é? Aquela relação com os outros, tá bom? Então foi modificando também aquela ideia fantasiosa, tá? Então já não dava mais para convencer através dos mitos. Então eu precisava, o conhecimento, as artes, a ciência, tudo isso aí começou a ser financiado por esses grandes proprietários, por esses grandes comerciantes aí. Então já não era mais só na terra que se fixava, tá? Então isso também foi importante, perfeito? Outro detalhe extremamente importante, outra hipótese muito importante aqui, é a invenção da política. Olha só, caiu como uma luva isso daí, na Grécia e para o pensamento, para o surgimento da filosofia, tá? Por quê? Foi o surgimento do quê? Do discurso e da dialética. Nós ainda vamos conversar bastante sobre essa questão da dialética aí, tá? Mas aqui, a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana. Olha só, tá? O surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito. Então a política ela faz o quê? Ela estimula um pensamento e um discurso que devem ser públicos, ensinados, transmitidos, comunicados, discutidos. Olha só que interessante aí, né? Eu preciso convencer o outro
Não é verdade? Eu preciso, na política é isso, não é isso? É a arte do convencimento. Eu preciso convencer o outro. Para isso, eu preciso ter um discurso próprio que faça esse convencimento. Para que ele faça o quê? Para que ele vote em mim. Eu preciso saber convencê-lo. Então, para isso, simplesmente a ideia fantasiosa da mitologia não ajudava mais. Eu precisava ter um conhecimento. Eu precisava argumentar, né? Eu precisava ter a dialética, o debate. Eu precisava em público saber falar. Então, a filosofia cai como uma luva aí para esse mundo aí que está surgindo na Grécia, né? Principalmente nesse campo político aí. Perfeito, então? Tiveram outras condições? Nós falamos aqui hipótese 1, 2 e 3, né? Mas tiveram mais condições históricas aí para o surgimento dessa filosofia na Grécia. Vamos continuar vendo? Então, vamos para a hipótese número 4. A hipótese número 4 foi a invenção do calendário. Olha só, o planejar o futuro. Esse planejamento do futuro passou a ser muito importante na Grécia, porque agora eu tenho um calendário. Eu não vou mais explicar tudo pelos deuses agora, né? Choveu, são os deuses, né? O tempo está passando, são os deuses que querem, são os deuses brincando com a gente. Não, agora eu posso contar as coisas, agora eu posso organizar a minha vida. Olha só que interessante. O calendário aí, então, também foi importante nesse processo. Vamos lá. O calendário é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia e os fatos importantes que se repetem. Olha só que interessante isso daí, não é? A gente vai percebendo que de ano em ano as mudanças climáticas, né, vão acontecendo. Então eu começo a perceber isso daí. Então não é vontade de Deus que ficou frio, ou que ficou calor, ou que choveu, ou que não choveu. Não é mais só a vontade de Deus. Então existe o que aqui? Uma nova percepção do tempo. Algo natural e não como um poder divino incompreensível. Olha só que interessante. Tá? Então essa hipótese 4, a invenção do calendário, começa a quê? A planejar, a programar a minha vida. Eu não preciso da vontade dos deuses para isso, né? Os deuses brincando com a minha existência. Agora eu controlo essa existência, por quê? Porque eu conheço o tempo, eu sei entender, eu sei perceber esse tempo aí. Então eu vou controlar o meu tempo, né? Nesse sentido aí. Perfeito? Muito bem. Hipótese número 5, vamos lá. Hipótese número 5, a invenção da moeda. Nova abstração. Por que isso foi importante, gente? Porque permitiu uma forma de troca que não se realiza através das coisas concretas ou dos objetos concretos trocados por semelhança. Então agora eu tenho uma saca de arroz, eu vou trocar por uma saca de feijão, né? Eu tenho uma saca de milho, eu vou trocar por uma saca de, sei lá, de soja, alguma coisa assim. Não, não é mais isso. Agora, o que eu vou estipular, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um valor em cima disso daí, porque agora eu tenho uma moeda, tá? Então, quanto vai valer essa saca de arroz, de feijão, de soja, de milho, ou seja lá do que for? Qual o valor que eu dou a esse objeto aí? Então, não é uma troca de um objeto para o outro. E isso aí é importante por quê? Porque essa troca, ela passou a exigir o quê? A capacidade de raciocínio, um raciocínio abstrato no cálculo. Agora eu tenho que pensar, não só para saber o valor que eu vou dar a isso daí, não é verdade? Mas eu também tenho que pensar para saber como eu vou fazer para conquistar, né, esse valor e fazer o quê? A troca e lançar nele um preço justo e necessário para a minha sobrevivência. É a partir daí com o surgimento da moeda. E a hipótese número 6, olha só, a hipótese número 6, a invenção da escrita alfabética. Ou seja, da oralidade se passa a fixar o quê? O pensamento. Lembra que aqui tudo era passado de geração em geração através da oralidade, era tudo falado, mas aqui começa a surgir a escrita, diferente de outras escritas, como por exemplo os hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses.
A escrita alfabética, ela não representa uma imagem da coisa que está sendo dita, mas o quê? A ideia dela, o que dela se pensa é diferente, né? Porque não é um desenho. Agora o que eu estou mostrando? A ideia dessa coisa, daquilo que eu penso sobre o que é a coisa. Então é diferente, por quê? Porque a partir daí eu começo a conceituar as coisas. Perfeito, então, gente, conseguiram entender isso daí? Conseguiram acompanhar essas hipóteses todas aí? Porque agora nós vamos entender um pouco, né, olha só, nós vamos entender um pouco as características desse novo pensamento, tá? Então, pronto. Houve aquela passagem do mito ao logos, né? Algumas condições históricas, algumas, né, foram fundamentais aí para esse processo, mas vamos conceituar esse pensamento. Olha que eu falava da escrita ali, né? O conceito da coisa, os primeiros filósofos, os pensamentos desses primeiros filósofos. Vamos começar a entender isso daí? Volta para o nosso mapa aqui. Volta para o nosso mapinha, porque aí nós temos mais uma vez, olha, Tales, Anaximandro, Anaxímedes, lá em Mileto. Aí temos um pouco em cima, lá nós falamos de Heráclito. Heráclito ali em Éfeso e Parmênides aqui em Eleia, bem aqui pertinho de mim, vai ser, vamos dizer assim, a primeira grande discussão filosófica, o primeiro grande embate filosófico. Olha só que interessante, né? Vocês vão já entender o que eu estou falando, é porque ao longo da história da filosofia, os filósofos, um pensamento é feito, um pensamento é criado, uma ideia surge, um conceito é dado, mas ele pode ser debatido, ele pode ser questionado, não é? E assim vai surgindo a história da humanidade como um todo, né? Eu crio uma hipótese, aquela hipótese é fundamentada, mas lá na frente vem alguém que cria uma outra hipótese que pode questionar aquela primeira que eu fiz. Olha só que bacana, né? E isso vai transformando o pensamento e, logicamente, transformando a nossa sociedade, o nosso mundo também, tá? Então, aqui na Grécia, aqui nessa região, começa a surgir esse pensamento aí. Vamos ver algumas características desse pensamento? Vamos lá então. Olha só, características da filosofia nascente. Um pouco de conceito. Apenas a razão é o critério da explicação de alguma coisa. Isso é importante, tá? Não é mais o pensamento mítico. Agora é a razão. A razão é critério para explicar alguma coisa. O que não é provado racionalmente, então não é verdade. Pronto, isso aí, lembra que nós falamos que a filosofia ela é radical, ela é rigorosa, né? Se eu não consigo provar isso racionalmente, não pode ser verdade. O filósofo deve justificar suas ideias, provando que segue regras universais do pensamento, tá? E ele recusa explicações pré-estabelecidas, ou seja, o problema ele deve ser sempre investigado. Então isso é muito importante aí. Esses são os conceitos básicos dessa filosofia aí, tá bom? Diante disso, os primeiros filósofos, eles eram o quê? Vamos lá então ver as características dos primeiros filósofos? Isso aqui é bem legal, tá? E é bem importante para vocês entenderem aí, tá? Os primeiros filósofos, eles eram cosmológicos, tá? Naturalistas e vamos chamar eles de pré-socráticos, tá? O que eles cosmológicos? Por quê? Porque eles buscam desvendar a origem do universo através dos aspectos físicos da natureza, do cosmos, aquilo que está lá. Tá? E aí eles passam a desconfiar das explicações tradicionais, sobrenaturais, míticas. Só que eles buscam na natureza essa explicação aí. Por isso que eles são cosmológicos. Vamos entender então esses princípios desses filósofos pré-socráticos aí? Um princípio muito importante é o da causalidade, ou seja, tudo possui uma causa. Tá? Então, é um primeiro momento básico aí. Né? De onde vem isso daí? Qual a causa disso daí? Tá? E a partir dessa ideia da causalidade, aí eles vão tentar explicar a partir da física. O que seria a ideia da física? São as coisas naturais, tá? O conjunto de coisas naturais que existem, onde a gente pergunta sobre a origem e a constituição
de todas as coisas que existem. Aonde estão? Na natureza. Tá certo? A ideia do cosmos, por quê? Por causa da ordem, da harmonia, tá? Então eles trabalham com essa ideia e é utilizado para designar o quê? Que a ordem que existe na natureza, por isso que é a ideia do cosmos, que é diferente da ideia do caos, tá? Essa fator aí é bem importante aí, tá? O cosmos justamente por causa dessa organização. Começaram a estudar, né, o universo e começaram a perceber como ele era organizado, tá? E a arqué. Essa arquezinha aqui é muito importante, gravem bem isso daí. Significa o quê? A fonte, a origem, a raiz de todas as coisas, tá? Da física, de onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Essa é a arqué, nós vamos já ver a arqué em alguns filósofos aí. Guardem bem isso daí. Outro importantinho é a questão do logos. Vamos ver aqui a questão do logos. O logos significa, quando vocês ouvirem falar em logos, pensem logo na questão da razão, tá? O logos é a razão, a linguagem, o discurso. Então é tudo aquilo que eu uso para buscar compreender a física. Perfeito, então é essa a ideia, gente. Agora, olhem só, baseado nisso, nesses princípios que nós vimos aí, vamos ver a arqué para esses primeiros filósofos. Quem foram? Lembra lá do mapa, né? Então vamos ver quem foram esses filósofos e a arqué. Qual é o princípio de tudo? Qual a origem de todas as coisas? Segundo esses primeiros filósofos aí. Essa é a ideia. Eles introduzem esse pensamento filosófico aí. O primeiro deles, que nós já tínhamos conversado, que é considerado o pai da filosofia, é Tales de Mileto. E ele vai dizer que o princípio de tudo, o elemento primordial é a água e os seus diferentes estágios da água, né? Tales de Mileto, ele observou, lembre que esses primeiros filósofos também eram matemáticos, eram físicos, eram geólogos, geógrafos, eles eram tudo, eles sabiam tudo um pouco, tá? Eles não eram só filósofos, eles sabiam de tudo um pouco, tá? E Tales de Mileto começou a observar e viu que toda a vida necessitava muito da água, então ele diz, a água é o elemento primordial, a origem de tudo é a água. Vamos ver outro? Vamos lá, vamos ver, o Anaxímenes dizia que a arqué era o ar, porque o ar é vida, fica sem ar para ver, né? Então, por isso que ele dizia, não pode ser a água. Anaxímandro, ele dizia que era o ápeiron, ou seja, o infinito, tá? Então ele olhava o cosmos, olhava o universo e ele dizia que não poderia ser algo que a gente tocasse, né? Ver ou percebesse, mas era algo assim, de uma matéria eterna e indestrutível, e aí ele chamou de infinito. Pitágoras de Samos, tá? Que é considerado aquele que criou o termo filosofia, Pitágoras, ele dizia o seguinte, a arqué é um número, como um bom matemático, né? É a ideia do número. Eu sempre brinco dizendo que é a ideia do ponto, né? Para Pitágoras era o ponto, a origem de tudo, tá bom? Heráclito falava para nós que a arqué é o fogo, tá? Tem o poder de transformar tudo. Nós estamos num constante vir a ser. Tudo muda, tudo está em movimento. É essa a briga, porque o Parmênides, ele já vai falar que a arqué é o ser, ou seja, as transformações que o Heráclito falava são falsas. São falsas percepções, são apenas sensações. A única certeza é o ser, e este ser, ele é imutável, ele não muda, ele simplesmente é. O ser é. Então não há essa mudança. Empédocles vai dizer que ele compra a briga ali, só que ele diz o seguinte, é tudo. É fogo, água, ar e terra. Os 4 elementos fazem parte, né, desse elemento natural e dessa arqué. E Demócrito vem chegando, é considerado um dos últimos ali, né? Ele vem chegando e dizendo para nós que são os átomos. Por que são os átomos? Né? A ideia é que o átomo não pode ser dividido. Como o átomo não poderia ser dividido, então esse elemento é o elemento primordial, esse elemento é o princípio de tudo. Perfeito, então, gente? Entenderam isso daí? Olha só. Então,
Para finalizar a conversa, fique ligado aí, né? Fique ligado, fique prestando atenção, pense, analise com calma, né? Reveja a aula, assista novamente, entenda novamente, faça suas anotações aí, porque nós vamos filosofar. Não importa o lugar onde nós estamos sempre filosofando. Até a próxima!